Boa noite, gente. Graça e paz a todos. Estamos bem? Que bom. Só hoje nós vamos dar um pulo lá no Salmo 126. Se você puder abrir aí. Nós vamos começar com esse texto e depois a gente vai avançar um pouquinho para outros textos aqui dentro do que nós queremos conversar. Salmo 126, a minha versão aqui, a NVT, tá? A nova versão transformadora. Ela diz o seguinte, tem muitas canções, né, que foram baseadas foram compostas, né, com base nesse texto aqui. E eu quero aqui tirar algumas coisas. Acharam aí? Vamos lá. O texto diz assim, ó. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Ou algumas outras versões, tá? Elas falam que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Nós ficamos como quem sonha. E o texto continua dizendo o seguinte, nossa boca se encheu de riso e nós cantamos de alegria. E outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. E aí o salmista vai, mais uma vez, reafirmar isso, né? Ele mesmo dizendo, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Que alegria, né? Ou por isso estamos alegres, tá? As versões aí mais antigas, né? Verso 4 diz, restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas, e aqui está o título da nossa mensagem, tá? Hoje a verdade que eu quero destacar, o semear em lágrimas, o texto diz que colherão com gritos de alegria. O verso 6, ele ainda usa esse sentido figurado, né? Usa esse sentido do quebrantamento, da humilhação, do choro, num sentido não fingido, tá? Mas quebrantado de fato, de coração, dizendo que nós choramos enquanto lançamos sementes, né? Enquanto estamos plantando. Mas a gente canta quando voltam com a colheita ou com os seus feixes. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua palavra. Nós sabemos, Deus, que o Senhor preparou esse dia. E eu entendo, Pai, que o Senhor quer, talvez, confirmar algo, Deus, no coração aqui de muitas pessoas. Para outras, talvez, ensinar, Senhor Deus, uma das maneiras pela qual o Senhor trabalha. Ou talvez para outras reafirmar aquilo que talvez elas até saibam, Senhor, mas o Senhor quer de alguma maneira aqui mover, Deus, os nossos corações dentro dessa verdade, que aqueles que semeiam em lágrimas, Senhor Deus, eles colhem, Pai, com gritos de alegria. Talvez o plantio, Deus, talvez as situações em que nós vamos ali galgando no Senhor, Deus, que nós vamos construindo. Elas vêm debaixo, Deus, às vezes de muito sofrimento, Deus, de muita angústia, de muitas lágrimas, de muito quebrantamento, humilhação, mas a gente sabe que nós estamos gerando algo no Senhor, Pai. Quando estamos tendo essa atitude de quebrantamento, de humilhação diante da sua mão, Pai. A palavra diz para nós nos humilharmos, Deus, debaixo da sua mão poderosa e no tempo oportuno, Pai. O Senhor nos exaltará. Que nessa noite aqui o Senhor possa mudar, Deus, essas situações em nossas vidas. Eu creio que o Senhor talvez esteja aqui transformando, Deus, esses ciclos, esses momentos, Pai, pelo qual passamos, e que a gente possa entender que isso não é em vão, Senhor. Que a gente possa entender que tudo isso faz parte de um mecanismo, Deus, que o Senhor resolveu trabalhar em nós, e por meio de nós também, Pai. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Semear em lágrimas, gente. Nem sempre a semeadura, né, o plantio que a gente faz, as coisas na qual nós desejamos conquistar ou vamos conquistando ao longo da vida, elas vêm com facilidade ou vêm com gritos de alegria. O salmista aqui, a gente vai entender melhor daqui a pouquinho o contexto, tá, que ele vai trabalhando essas coisas. Ele aprendeu isso aqui não só com uma inspiração no sentido conceitual, né? Quem semeia em lágrima, colhe em alegria. Mas ele experimentou isso daqui. Ele aprendeu essas verdades em Deus numa questão experimental. Ele passou pelos vales do choro
e então ele provou em Deus, né, os milagres, as benevolências que Deus pôde fazer na vida dele, quando Deus restaurou a sorte. Daqui a pouco a gente volta aí, mas o nosso tema é esse. Quando a gente olha, por exemplo, o que Jesus ensinou, ele fala que bem-aventurado, ou seja, é mais que feliz, tá, gente? Os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Tá, existe um consolo que vem dos céus, uma alegria que vem dos céus. Mateus coloca dessa maneira, tá? O evangelista Lucas, ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. Ele dá um enfoque um pouquinho diferente, em vez de consolo, fala de uma alegria. Eu entendo que elas convergem para a mesma coisa, tá? É uma alegria do céu, né? Um consolo que vem do próprio Espírito Santo, portanto vem do céu, é divino, né? Um abraço que o Senhor nos dá para momentos de choro, de tristeza, de humilhação, de quebrar-se, né? De quebrantamento diante do Senhor. Jesus falou sobre isso, que a gente é feliz quando chora, por mais que essas coisas pareçam um paradoxo, né? Elas parecem não combinar, mas sim, quando a gente está lá, no nosso lamento, no nosso choro, no nosso secreto, se quebrando diante do Senhor, a gente é mais que feliz, na verdade. Encontramos aí essa alegria dos céus, esse consolo. O Salmo 30 também, acho que já, né, existem dezenas de canções que cantam sobre isso, apesar de eu ter uma leitura um pouquinho diferente, tá, gente, desse texto. Quando você olha o contexto do Salmo 30, eu acho que as pessoas, não é bem aquilo que cai no coração delas. O texto diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente sempre trabalha naquela ideia assim, eu posso passar por um momento de sofrimento, mas eu sei que ao amanhecer Deus tem uma... Se você olhar a parte A do verso 5, tá, que compõe esse texto, não é bem isso, tem uma visão um pouquinho diferente dele, que ali o texto está dizendo assim, que a ira do Senhor, ela dura por um instante, mas o seu favor por toda a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Traz essa ideia de que a disciplina do Senhor, quando a mão do Senhor pesa, quando a ira do Senhor se acende, né, dura por aquele período, é um período de treva, né, de sempre estar associado a esse momento de escuridão, de não é muito bom o momento da disciplina quando ela é aplicada, mas ao favor dele, a misericórdia vai durar durante toda uma vida, não é só, né, é só a ira que é por um instante. Davi, quando compôs esse Salmo 30, né, sabia do que estava falando, porque já tinha experimentado um pouquinho do peso da mão de Deus sobre alguns atos falhos dele. Tá, mas o choro dura uma noite, se você quiser usar, né, e a alegria vem pelo menos, sempre falando esse contraste, onde a gente às vezes constrói muitas vezes em lágrimas. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, gente, porque não é vergonha, tá, principalmente para nós homens, tá, masculinos, aí, tá, homens realmente. Homem tem dificuldade, né, a mulher é mais afetuosa, ela consegue verter, no sentido de lágrimas, de quebrantar o coração, muitas vezes. Eu sei que isso não é uma generalização, tá? Tem mulher que é dura também, assim como tem homem que é quebrantado também, mas assim, de maneira em geral, né, as mulheres são mais fáceis para esse quebrantamento. O homem o coração é mais bruto, né, tá mais embrutecido por muitas situações. Não é vergonha a gente se quebrar, se derramar diante do Senhor. A gente derramar as nossas lágrimas ali, porque o texto está dizendo que quando a gente faz isso, a gente está semeando. A gente está plantando algo no reino espiritual, a gente está colocando algo diante de Deus, né, e fala de uma alegria que vai vir por causa desse plantio. Salmo 56, esse eu quero que você abra, estou citando alguns textos aqui que são famosos, outros nem tantos. Vamos aí, Salmo 56, dentro disso que a gente está conversando, o verso de número 8, Davi diz assim, Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro. Isso aqui eu prefiro nas versões mais antigas, tá? O Senhor colheu as minhas lágrimas em teu odre. Tá, o odre é aquele recipiente, né, muitas vezes utilizado para água, para o vinho, né? A gente vê muito essa ideia, mas como se Deus tivesse algo, um recipiente ali na mão dele, cada lágrima dessa é colhida, tá, no seu odre. Em teu livro registraste cada uma delas. Ou seja, gente, Deus conhece cada uma das nossas lágrimas. Eu costumo falar que Deus coleciona algo, Deus é colecionador. Tá, não é de figurinha, né, não é de carro, não é de coisas de museu, né, coisas antigas, mas Deus coleciona lágrimas. As lágrimas do seu povo estão
Deus tem o seu recipiente, o seu odre, tá, o seu jarro, como você preferir, e todas elas estão ali. Abra comigo ainda em Apocalipse 5. João, quando tem uma visão a respeito da sala do trono, o apóstolo João, né, ele vê muitos elementos, tá, que eu não tenho tempo aqui, tá, a gente nem é o enfoque para hoje à noite, tá bom? Eu quero me ater mais a essa questão aqui do semear em lágrimas. Mas no 5:8, João vê ali vários elementos na sala do trono, tá? Quando ele sobe, né, ele vê uma porta aberta no céu e ele entra ali, ele vê o cordeiro, ele vê várias situações, mas tem algo aqui que vai muito de frente com o que a gente está dizendo. O verso 8 diz assim, ó, quando o cordeiro, não tinha ninguém, existe um livro, tá, na mão de Deus, selado, ele está lacrado com 7 selos, tá, 7 carimbos, 7 lacres. Na verdade são isso aí, tá? E aí talvez a palavra livro a gente pensa que é um livro com esse formato, tá? Mas não é. Ele é um rolo mesmo, tá? Que está lacrado com 7 selos, e esse rolo está escrito por dentro e por fora, e Deus, o Pai, está entregando isso para o Filho, para Jesus. E aí João chora, diz que não há ninguém digno de quebrar esses 7 selos, que na verdade são 7 juízos. Começa-se, né, a grande tribulação, onde Deus vai liberar, por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, são os 4 primeiros selos. Então não há ninguém nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que é digno de quebrar esses selos e abrir esse livro e começar a lê-lo, ou seja, verbalizar aquilo que deve acontecer sobre a face da terra. Mas ele tem uma visão interessante que quando isso está prestes a acontecer, quando essa transferência de autoridade, alguns até chamam esse rolo de o testamento, né, da terra, passa para Jesus, João lista alguns elementos e no verso 8 ele fala assim, ó, quando o cordeiro recebeu esse livro, né, esse rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante deles. Pessoal, eu não vou me ater a isso aqui, tá? O trono de Deus ele é diferente dessa disposição desse salão. Tá? Vocês aqui estão de frente para mim e o altar está aqui. Né? Na sala do trono não é assim. O trono está centralizado e ao redor do trono de Deus e do Cordeiro existem 24 tronos, no qual estão sentados 24 anciãos ao seu derredor. E nesse trono estão voando 4 querubins aqui, tá? São 4 seres vivos, também descrito por Ezequiel. João fala das 4 faces desses querubins que estão ali clamando santo, santo, ao redor do trono de Deus. Ok? Mas é interessante que ele diz o seguinte, que diante dessas situações, os 24 anciãos eles se prostram, há uma outra visão que eles retiram as suas coroas e colocam aos pés do cordeiro, dizendo que só ele é digno, tá? Mas o texto ainda diz que cada um deles tinha uma harpa e aqui eu quero me ater, tá? Taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações do povo santo. Então eles entoavam um cântico, tal, aí, né, em escatologia a gente analisa melhor essas coisas, tá? O que eu quero me ater aqui é que lá no trono de Deus existem taças de ouro que estão cheias de um incenso. É como se a cada medida que a gente fosse orando, derramando as nossas lágrimas, colocando as nossas petições diante de Deus, há um aroma, há um incenso que sobe nas narinas de Deus. Isso está lá diante do colecionador de lágrimas. Deus está vendo essas coisas, está recebendo essas orações, e no momento certo Ele responde. Ele verte, né, essas taças de ouro aí, traz respostas sobre a face da terra. Estou trazendo essas coisas para a gente entender que cada lágrima nossa, gente, ela não é em vão. Tá? Cada luta que a gente enfrenta, cada situação, entenda, tá? Cada lágrima, estou dizendo aqui, claro que são lágrimas verdadeiras, a gente não precisa ser redundante quanto a isso, mas são lágrimas que a gente coloca aos pés da cruz. Nós estamos colocando diante do Senhor. Tudo isso Deus está colocando no seu odre, né? É um elemento figurativo que Davi usa. Ou talvez está lá diante do trono de Deus, está sendo colocado nessas taças de ouro, que esse incenso são as orações do povo santo. A gente tende a pensar, quando a gente está nesses momentos, né, de vale, de lágrima, de tristeza, e está chorando, e está clamando, que Deus nos esqueceu. Às vezes o tempo passa e a gente não vê a mudança ou a resposta dessas orações, mas nós não podemos nos enganar, gente. A palavra de Deus, nós precisamos crer na palavra. Estávamos até conversando alguns domingos atrás, inclusive hoje pela manhã, que a incredulidade, ela me impede de entrar no descanso de Deus. A fé, ela me coloca nesse lugar de descanso. Cada lágrima que a gente coloca ali aos pés da cruz, aos pés de Jesus,
o Senhor está recolhendo ela. Ele sabe, independente do tempo. Tá? Eu conheço histórias de pessoas que já partiram da terra, mas as lágrimas delas ainda estão dentro desse odre. E vai alcançar filhos, vai alcançar netos, vai alcançar uma geração que talvez essa pessoa ainda nem viu. Porque Deus é atemporal. Aliás, Deus é um Deus geracional. Trabalha ao longo das gerações. O eterno trabalha assim. Eu sei que a gente é meio que imediatista, né? Ainda mais no tempo presente. Está bem difícil a gente lidar com essas situações. Está difícil apertar o botão do elevador, não é? E esperar aqueles 10 segundos para ele chegar. Está difícil dar os 30 segundos no micro-ondas. A gente não está conseguindo. A gente está vendo um vídeo de 2 minutos no YouTube achando que é especialista naquilo que a gente... Enquanto às vezes a pessoa que está lá com o vídeo de 3 horas, né, a gente não tem mais paciência para isso daí. É um mal desse século, é um problema. E a gente vai transferindo essas coisas também para Deus. Deus tem seu método de trabalhar e Deus ainda trabalha com forno a lenha, gente. É o tempo oportuno. Deus nos exalta. As lágrimas vão sendo recolhidas até que enche. E Deus fala assim, agora está pronto. Vamos cavucar um pouquinho mais? 1 Samuel, vamos lá? Eu quero te mostrar algumas pessoas que geraram em meio às lágrimas. Colheram milagres em meio às lágrimas. Tudo isso para nos incentivar a ter lágrimas nos olhos, gente. A nos quebrar mesmo. A nos quebrantar. Como diz um texto, né? A rasgar o nosso coração diante do Senhor. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1. Nós temos aqui uma mulher chamada Ana. Seu marido era o Eucana. Né? E nesse tempo aqui que eu costumo dizer, tá, que não era o plano de Deus, tá, gente? Era uma permissão de Deus. Dentro desse contexto judaico, né, do antigo povo lá, eles tinham mais de uma mulher, mais de uma esposa. Né? A mulher tem toda uma questão ali, e graças a Deus por Cristo, que colocou ela como co-herdeira agora, né? Mas era vista muito como um objeto, né? Uma mulher que só gerava. E Eucana tinha 2 mulheres, a Penina e a Ana. A Penina dava filho, a Ana era estéril. E aí o verso 7 diz o seguinte, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana, tá? Aquela mulher chata, né? Quando iam à casa do Senhor. E a cada vez a Ana chorava muito e ficava sem comer. Então Eucana, seu marido, dizia, né, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. A gente não está vendo, tá, gente? O texto está mostrando aquilo que está nessa dimensão, mas o Senhor está recolhendo as lágrimas de Ana no seu odre. As orações dela estão chegando lá no trono de Deus e Deus está respirando esse bom incenso. E Ele está vendo. E o texto continua dizendo, então fez o seguinte voto. Ana vai fazer um voto ao Senhor. É a oração dela, né? Ó Senhor dos exércitos, se o Senhor olhar com atenção para o sofrimento da tua serva, se responder à minha oração e o Senhor me der um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto fazia sua oração ao Senhor, Eli observava. Ele percebeu, né? Ele viu que os seus lábios se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela tinha tomado uns goles, gente. Achou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Largue esse vinho, mulher. Ana respondeu, meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. O verso 17 ainda diz, nesse caso, vá em paz. Aqui Eli, o sacerdote, diz para ela, né, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Só olha agora comigo, por favor, dá um pulo aí.
Eu vou ter que ler isso aqui, está verso 19, está no finalzinho do 19, mas vamos lá. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo, foi adorar ao Senhor novamente, depois voltaram para casa em Ramá. Preste atenção, então Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana vai gerar, inclusive é o nome do livro, né? Ana vai gerar Samuel, debaixo de muita humilhação da sua, eu não sei nem como chamar, tá, gente? Da sua, vou chamar, a Bíblia chama assim, tá? Eu vou usar o mesmo termo, de sua rival. Debaixo de muito choro, debaixo de muita angústia, ela foi lá e ela semeou em lágrimas. O texto diz, se você continuar lendo aí, que no devido tempo a Ana concebeu. Então, quando a gente gera, a gente semeia em lágrimas, no devido tempo, a gente colhe, gente. Tempo é só um detalhe. Eu sei que o tempo abala a gente, mas tempo é só um detalhe. Só um detalhe na nossa vida. Nós precisamos aprender a caminhar acima do cronos. A olhar, isso é uma dificuldade, isso é um processo, tá? Olhar, navegar, sintonizar com o kairos, com o tempo de Deus. Eu semeei, não importa se passou um mês, se passou 3 meses, se passou 9 meses, que no devido tempo ela vai conceber, não importa, Deus se lembrou. Tem algo no meu jarro aqui que está recolhido aqui, daqui ninguém tira. E então Deus resolveu responder. E é interessante, isso é uma coisa assim que eu gostaria que a gente começasse a trabalhar até como igreja local. Não diminua, gente. Não tenha um espírito de escravidão. Não diminua a promessa de Deus. Aquilo que nós pedimos para Deus. A gente tem, o espírito de escravidão faz isso com a gente, tá? Não, aqui, ixi, eu estou lá, ixi, se Deus melhorar isso aqui, para mim, ó, isso é um espírito de escravidão. Eu vou tentar mostrar para vocês, tentar aqui dar um impacto para vocês. Eu não consigo ler os 2 livros de Samuel. Mas para você entender o tamanho do que Deus faz na vida de alguém que semeia em lágrimas. Deus não deu a essa mulher simplesmente um filho que já é uma bênção, tá? Mas ele não foi comum. Samuel, Deus olha para as lágrimas dessa mulher e está dizendo assim, ok, eu vou pegar essas lágrimas que vou recolher e eu vou potencializar isso a tal ponto que eu vou mudar a história de uma nação por meio do filho que eu vou te dar. Samuel, ele transiciona a história de Israel, você vai ver que ele é o último juiz que Israel vai ter, inclusive a oscilação espiritual é muito forte, porque ora Israel busca Deus, aí para de buscar, então Deus tem que levantar um homem, por exemplo, Sansão, Jefté, Gideão, Baraque, Deus vai para libertar da opressão do povo, aí vinha um tempo de avivamento na nação, aí eles ficavam bem alguns anos, aí o povo esfriava de novo, aí Deus falou assim, como o povo pecava, esfriava e pecava, Deus falou assim, agora eu vou trazer uma nação para juízo contra vocês. Traz lá os filisteus, traz os midianitas. Aí Deus levanta um libertador, um juiz, e esse cara... Então eles viviam nessa oscilação. E Deus falou assim, vamos finalizar essa etapa. Samuel, ele marca a transição de um tempo de juízes, um tempo em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia do coração. E apesar de haver uma oposição da parte de Deus, inclusive do próprio Samuel, anos mais tarde, Deus vai transformar isso agora numa monarquia. Eu vou trazer o tempo dos reis, apesar do Senhor querer ser rei desse povo. Tá? Inclusive o próprio Samuel, já como profeta do Senhor, ele vai aprender a ouvir a voz do Senhor na casa do Senhor, mas ele não só vai fazer isso, ele vai ungir os 2 primeiros reis de Israel, gente. Saul e Davi. Este é o filho, este é o homem, que inclusive leva, né, o nome de 2 livros da nossa Bíblia, do que Deus fez na vida dessa mulher. No tempo dele, ele foi o homem mais importante na nação. Ô louco, não, foi. Porque como profeta, ele ungiu reis. Como sacerdote, ele apresentava as oferendas diante do povo. E como juiz, ele julgou Israel. Tanto é que quando ele fica velho e está prestes a morrer, a nação fica preocupada e fala assim, Samuel, você é um cara top, você é alguém que ouve a voz de Deus e fala com a gente, a sua vida é íntegra, não há nada assim que a gente possa dizer que você roubou 1 centavo nosso. Mas teus filhos, Samuel, assim já... O rei que tu ungiu, ele já não é um homem, os filhos do rei também não está muito legal.
que nós vamos fazer, Samuel? Tamanho impacto que esse homem traz à nação. O temor que gerava pelo caráter que esse homem tinha. Ele tem um ministério tríplice, gente. Ele é juiz, sacerdote e profeta. Você entende que quando a gente gera algo em Deus, não é qualquer coisa. A gente tem que parar com essa ideia. Não, que se Deus fizer qualquer coisa. Não, se Deus melhorar assim, aqui for só um pouquinho assim, ó. Se Deus der uma ideia, então está ótimo. Para com isso, gente. Para com isso. Deus não é Deus de migalha. Deus, nesse aspecto, Deus é um Deus de grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É isso que o texto diz. Não é, mudou parte da minha história. Fez pouca coisa, ou fez grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Esse é o nível da alegria, tanto é que o capítulo 2 de 1 Samuel é uma oração, é um cântico de alegria dessa Ana. Uma mulher desesperada, humilhada por não ter filho, está devido a todo o contexto, vocês sabem disso, né? E que agora Deus dá um filho a ela, e ela dedica ao Senhor, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida desse menino. E não é o único, tá? Ela vai ter mais depois. Semeou em lágrimas, colheu com alegria. Vamos ver aqui um outro exemplo, está pertinho aí, está segundo livro de Reis. Nós temos um homem aqui, um rei inclusive, né, chamado Ezequias. E olha só que coisa interessante, gente. Esse texto aqui também me deixa assim, ele é fantástico. O verso 1 diz assim, ó, segundo Reis 20, tá, o rei Ezequias fica doente. E assim, não foi o diabo que mandou uma palavra, foi o próprio Deus mesmo que mandou uma palavra para ele. Tá, o texto diz assim, ó, por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Eu estou lendo 2 Reis, tá, capítulo 20, a partir do 1. Então o profeta Isaías, filho de Amós, é o Isaías da Bíblia aí mesmo. Tá? É o mesmo Isaías, inclusive essa história aqui também está em Isaías 36. É relatado, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Gente, é o profeta messiânico, tá? Isaías não é calibre grosso, gente. É coisa fina, tá? Não é daqueles profetas que são 66 versículos ali, ou capítulos ali, assim, falando do Messias, falando da realidade de Israel, falando do que Deus faria 150 anos depois do tempo dele, com relação a mensagens, por exemplo, do rei Ciro. Cara, era um homem que viu o próprio Cristo glorificado, 700 anos antes de Cristo vir na Terra. Então, assim, é um profeta do Senhor com um calibre bem, né, grosso, tá bom? Um homem extremamente usado. Então, ele chega e manda uma mensagem para Ezequias, fala assim, Ezequias, põe tua casa em ordem, ou seja, arruma as coisas, vê o que está faltando, vê se tem alguma terra que precisa transferir, se fosse no dia de hoje, né? Vê se tem algum testamento, um inventário, alguma coisa pendente aí, um perdão para alguém, põe a casa em ordem que teu tempo na terra acabou. Você vai, inclusive o texto diz isso, tá? Você vai morrer. Você não vai se recuperar dessa doença. Só que olha só, gente, quando Ezequias ouviu isso, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Ele gastou as fichas, a gente tinha crédito, tá? Ele resolveu gastar para dar mais um tempo aqui. E o texto diz o seguinte, depois o rei chorou amargamente. Então ele ora ao Senhor, e agora ele está semeando em lágrimas. Eu acho isso interessante, porque assim, a mensagem não estava errada. Era uma mensagem do Senhor. O profeta Isaías entregou a mensagem, fez o que tinha que fazer. Ele entrega a mensagem, vai embora. Entregou a mensagem, está indo embora. O que acontece? O verso 4 diz assim, então antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, veio de novo a palavra do Senhor a ele, a mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus recolheu no odre, estava lá. Vou curá-lo, daqui 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. E eu vou te acrescentar 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade. Gente, vê o combo completo. Cara, maravilhoso isso. Você vai ser curado, te dou mais 15 anos, e eu sei que tem uma pedra no teu sapato que está te... Havia conflitos, tá, gente? Guerras, batalhas. Eu ainda vou te livrar do rei da Síria. Vou te dar um tempo de paz. Eu vou te dar vitória, shalom, tá?
vitória sobre os inimigos. Maravilhoso. Pergunta, gente, como que isso foi gerado? Porque a sentença, o decreto no reino espiritual estava dado. Terminou seu tempo, acabou. Vou recolher, vou tomar para mim. Decretos foram mudados por causa de um coração quebrantado, que semeou em lágrimas, que colheu ali, aliás, com alegria, né? Para os amantes dessa vida, tá, gente? Eu não sei se esses 15 anos, isso aqui é uma outra conversa, tá? Eu não sei se esses 15 anos foi muito bom para o Ezequias, porque ele andou depois dando umas pisadas na bola. Talvez fosse melhor, o currículo tinha ficado mais íntegro. Tá bom, mas Deus acrescentou, ele pediu, né, e Deus deu essa benevolência a ele. Né, milagres aí foram gerados em meio às muitas lágrimas. Vai comigo, por favor, em Lucas 22. Aqui nós temos um homem impetuoso, um cara que andava com a espada na cintura. Lucas 22, lá no finalzinho, versos 61 e 62. Diz assim, ó, esse aqui é famoso, né? Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, aqui o Senhor Jesus, tá? Ele olha para Pedro e Pedro se lembrou das palavras que Cristo já tinha dado a ele pouco antes, tá bom? Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então o 62 diz, e Pedro saiu dali chorando amargamente. O homem impetuoso, gente, Pedro, eles estavam aqui no Getsemane, Pedro acabou, tá? Acabou, naquela noite eles foram para o Getsemane, já tinham recebido essa palavra, não Deus, eu não nego, né? Esses aí, os outros, um é traidor, né? Os outros 10 pode até, mas eu não nego. Eu acho interessante, gente, que dentro da natureza humana, quando Jesus é cercado no Getsemane, Judas vem ali com os principais sacerdotes e tudo mais, Pedro falou assim, Jesus, você errou na profecia, eu vou te provar que você errou. Pedro arranca o negócio e falou assim, quem vai vir? Ele arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, né, de Malco, arranca a orelha direita dele, dizendo assim, está vendo? Aí que é uma heresia minha, tá, gente? Eu fico imaginando ele olhando para Cristo, né, aquela coisa dele, está vendo? Não vou negar, estou pronto para morrer, para matar e para morrer contigo. Aí Jesus tem que corrigir de novo, né, tem que aprumar o muro que está sendo construído meio tortinho. Vai lá, põe a orelha do Malco no lugar de volta e fala assim, Pedro, vive pela espada, morre por ela também, cuidado. O Evangelho de Lucas não traz isso, mas outros evangelhos falam assim, Pedro, se eu quisesse, não precisaria da tua ajuda. Eu posso rogar ao Pai aqui agora, e assim, 12 legiões de anjos poderiam descer. Uma legião romana são aproximadamente 6.000 soldados. Se Cristo está se referindo a essa quantidade com relação ao reino dos céus, ele está dizendo assim, olha, eu poderia clamar aqui 72.000 anjos desceriam aqui agora. Só para você ter uma ideia, se Cristo está falando de defesa, ele está se referindo a anjos de combate, de guerra. Um anjo, quando, na história aí do rei Ezequias, tá? Quando ele vai combater os sírios, são 185.000 soldados, tá? Não são civis, são homens que desembanham a espada. Eles morrem instantaneamente, um anjo. Eu nem sei para que 72.000, acho que Cristo quis dar, né? Aquela impressionada. Né? Tipo assim, Pedro, se eu quisesse, eles desceriam aqui, a gente abalaria a terra nesse momento. Mas eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai. E aí Cristo vai tendo aquele caminho, ele vai sendo levado à casa de Caifás, à casa de Anás, em todo um percurso, e Pedro vai sendo, mas você parece com ele, já viu você com ele. E Pedro vai negando até que chega nessa. Quando ele nega pela terceira vez, Cristo olha para ele e fala assim, está vendo, eu não estava errado, eu estava certo. E isso produz em Pedro um choro amargo, gente. Sabe o que é interessante? Eu sei que tem Atos 2, tá? E é óbvio que a capacitação do Espírito Santo ela é sobrenatural. Não tem nem o que a gente assim, falar sobre isso. Quando em Atos 2 o Espírito desce sobre esses homens são revestidos de poder de uma maneira tão extraordinária, que agora eles não estão negando Cristo e nem correndo, fugindo, né, das perseguições, mas eles estão pregando com ousadia. Se olha para Atos 2, para Atos 4, Pedro está preso, Pedro está sendo perseguido, mas Pedro está pregando corajosamente. O que eu quero assim, nos fazer pensar é que, será que esse choro de Pedro, esse choro amargo, inclusive que a Bíblia diz, não contribuiu para trabalhar coisas internas dentro de Pedro?
ele se retira, tá, gente? E vai chorar amargamente. Às vezes as lágrimas que a gente semeia, né, diante das situações ali, ela vem muito nesse aspecto de transformar coisas dentro da gente, de quebrar coisas dentro da gente. Vocês sabem que a oração não muda Deus, né? O caráter de Deus, isso é teologia, né, gente? Teologia básica. O caráter de Deus é imutável. Deus não é igual um pai, às vezes, que vê o filho chorando e fala assim, ai, tadinho, vou abrir um excesso. Tem isso não. O caráter de Deus é imutável. Mas o quebrantamento nosso, às vezes, ele nos muda de dentro para fora. Ué, João, mas agora a minha oração, ela tem poder de remover ou de mover decretos no reino espiritual. E não sou eu que decreto, tá? A gente tem que botar as coisas no devido lugar, que hoje é muito perigoso essas coisas, né? Eu oro, quem decreta é Deus. Ele deu o decreto de morte. Ele falou assim, mas aí volta lá que eu vou dar mais 15 anos. Eu estou mudando o decreto. É Ele quem libera os decretos. Mas Ele é imutável. As situações são mudadas por meio da oração. Mas o caráter de Deus não. E eu penso que Pedro foi muito trabalhado internamente nesse choro amargo. Fez esses choros amargos, às vezes, diante dos nossos erros mesmo, né? Da gente falar assim, puxa, Senhor, eu me arrependo, eu me quebranto, Ele vem muito assim para separar essa ideia de discípulo para apóstolo. Sabe, alguém que está aprendendo para agora é um enviado. No contexto de hoje é de meninos para homens, ou de meninas, né, para vocês não ficarem de fora, tá bom? Para mulheres. É um processo de amadurecimento que acontece dentro da gente. E quem semeia em lágrimas, assim, talvez você entenda o que eu estou dizendo, e isso vai sendo produzido em nós. Não dá para toda hora ganhar, não dá para toda hora achar que a gente está abafando, não dá para toda hora ser tomado pelo orgulho e isso é perigoso demais. Aliás, isso é meninice demais, é criancice demais, toda hora está sendo mimado ali. Então o choro ele tem essa capacidade de nos transformar, de gerar essas coisas dentro de nós. E isso é bom, porque a gente semeia em lágrima e colhe com alegria. Vamos voltar lá para o Salmo 137. Eu falei do Salmo 126, mas aquele cara do Salmo 126, que fala que grandes coisas fez o Senhor, que agora eles estão alegres, né, que ele semeou em lágrima, mas que agora ele colhe com gritos de alegria. Os salmos não são cronológicos, tá, gente? Eles estão fora de ordem. Então, primeiro é o Salmo 137, depois o Salmo 126. Apesar do número 126, está na frente do 137. Mas isso é normal dentro dos salmos, tá bom? Aliás, dentro da Bíblia também, ela não está em ordem cronológica, está em ordem canônica a nossa Bíblia. Tá? Mas, enfim, já existem Bíblias em ordem cronológica, você pode ler sem problema algum. O Salmo 137 diz o seguinte, verso 1, junto ou às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, ao lembrar-nos de Sião. É um povo cativo. É um povo que está agora numa terra estrangeira, oprimido por um povo, e ali eles estão às margens daqueles rios, chorando, lamentando, semeando em lágrimas. Olha só o que ele diz, pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levavam cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Ou seja, sendo escravos de um povo. Então, o que eles faziam? Eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, se assentavam às margens dos rios da Babilônia, numa terra cativa, uma terra que não é nossa. E chorávamos, lamentávamos. Agora, por que ele está chorando? Bom, para eu saber por que ele está chorando, eu preciso saber por que eles estão lá. Porque o ambiente, as circunstâncias, às vezes me leva a reações. Por que eles estão lá? Porque eles foram desobedientes. Eles estão lá porque o Senhor disse que os levaria cativo por causa da sua desobediência. Ou seja, eles estão lá se quebrantando, gente, se arrependendo das suas atitudes erradas que eles tiveram lá atrás. Então, as lágrimas fazem parte da nossa vida. Às vezes, as situações difíceis vêm para aprumar caminhos, para mostrar coisas do caráter de Deus que a gente não conhece, para tirar meninices
que estão dentro de nós e, sabe, aquelas coisas que Deus precisa lapidar, não só como igreja coletiva, mas coisas assim, muito personalizadas para cada um de nós. Então Deus fez isso, vai gerando em lágrimas, vai semeando em lágrimas, que depois você vai ver o fruto disso, você vai colher com alegria, você vai poder gerar em alegria, você vai poder ver milagres com alegria, mas tudo isso é gerado muitas vezes em lágrimas. Tá? As mais perfeitas orações, gente, não são aquelas que vêm de uma palavra, de intelecto, de palavras bonitas. As mais perfeitas orações são aquelas banhadas por lágrimas de um coração que está quebrantado. Essa é as orações que o Espírito de Deus pega e fala assim, está chegando no ponto que eu quero que chegue. Não é sobre o meu, não é quão bonitas são as minhas palavras. Ó soberano, altíssimo, Deus criador dos céus e da terra. Nada contra, tá, gente? Mas não é sobre isso. É sobre o nível de quebrantamento que há aqui dentro. Essas são as mais perfeitas orações que tem. E eu sei que o pessoal não gosta muito de pensar sobre isso, tá? Vamos lá para Apocalipse 21. Eu não sei se eu consigo transmitir o sentimento que tem dentro de mim, ou uma verdade que eu aprendi dentro de mim, porque é difícil transmitir isso em palavras. Mas assim, se existe um tempo para a gente chorar, prantear, se humilhar, meter a cara no pó, clamar, se fazer assim do verme mesmo, é agora. Quando eu digo agora, é o tempo em que nós estamos em vida. Porque depois não faz mais sentido. Muitas pessoas falam, não, mas depois eu quebranto. Depois, primeiro que você não sabe se você tem um depois para quebrantar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei. Quando é dito que nós temos que dar um melhor agora, eu não sei quanto tempo nós temos. Mas esse é o tempo, é esse espaço curto, de 70, 80, talvez alguns são mais abastados, vivem um pouquinho mais, de vida. Esse é o tempo do quebrantamento. Esse é o tempo de semear em lágrimas, porque depois não faz mais sentido. Aliás, se Cristo voltasse amanhã, depois, ou se voltasse por esses dias, também não faria mais sentido. Está encerrada a temporada de lágrimas. Não dá mais para semear com lágrima. Por quê? Porque está findado todas as coisas. Apocalipse 21, verso 4, gente. O que eu quero assim, tentar expressar e tentar aqui é que deixe isso fazer parte da sua vida. O sofrimento, a lágrima, a humilhação, o quebrar-se diante de Deus, deixe isso fazer parte. Eu não estou dizendo que a vida é só isso, tá, gente? Mas deixe fazer. Aproveite esse tempo para semear. Saiba que você está plantando algo que vai colher, que vai gerar, que vai frutificar e que vai te trazer alegria no futuro. A gente trata o momento de tristeza como se fosse assim a morte, o ponto final, agora acabou, agora não tem mais jeito, minha vida... O pessoal fala, não, João, só não tem jeito, até para a morte tem jeito, gente. Você sabia disso? Ô, louco, não tem? Claro que tem. Você sabe, você como cristão, todos aqueles que nós conhecemos, que tiveram junto conosco, que morreram em Cristo, eles ressuscitarão em Cristo. Então, assim, a morte, o problema da morte está resolvido. Ele está resolvido. O problema é que nós estamos nesse período, esse breve parênteses, a Bíblia usa essa neblina, que é a vida nossa, que com um sopro, passou, nossa geração passou. Está vindo. Começou eu e a Renata. Vi meus filhos nascerem, assim, cabia no meu antebraço, quando os dois saiu do ventre da mãe. Hoje você já não consegue mais segurar, daqui a pouco eles... Tem muitas pessoas com mais experiência do que a gente, vocês sabem, daqui a pouco eles estão casando também. E daqui a pouco vem os netos, e daqui a pouco a gente passou. É tudo muito... Esse é o tempo que nós temos, gente, para gerar em Deus, para quebrantar-se em Deus. Assim, não perca essas oportunidades. Tenha em mente que não é o fim. Não é a morte, o problema da morte está resolvido em Cristo Jesus. Ele venceu a morte e nos fez vencedores nesse aspecto, junto com Ele. Vocês acreditam, gente, nessa promessa? Sabe que isso aqui é a grande promessa bíblica, né? Se a minha esperança em Cristo limita-se apenas a essa vida, diz o apóstolo Paulo, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Aliás, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, tudo que a gente fala, que a nossa pregação ela é vã, serve para nada. Porque o pilar que sustenta todo o cristianismo é Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro, o primogênito a ressuscitar.
Vem uma galera aí, por ocasião da sua vinda, uma galera que vai ressuscitar junto. E os que estiver vivos vão ser transformados, encontrarão o Senhor nos ares, estarão para sempre com Ele. É a grande promessa, a nossa grande esperança, gente. Então não é o fim, é um até logo. Já já nos vemos. Disse aqui, né, perguntei alguns domingos de manhã, você tem medo da morte? Pois é, não deveria ter, não deveríamos ter. Me assusta um pouco o processo que me leva até ela. Por causa das dores, das dificuldades, das angústias, né? A gente não sabe como vai ser exatamente esse processo. Isso me deixa, às vezes, angustiado, preocupado, é doloroso, não só para a pessoa, mas para quem está perto também. É guerra, é um combate, é combater o bom combate da fé. Eu corro o risco de perder a fé mediante as situações, porque o jogo está acontecendo entre o bem e o mal. Os demônios também estão trabalhando. Semeiem lágrimas. Vou ler aqui Apocalipse 21:4, né? Diz o seguinte: Ele, ou seja, o próprio Deus, tá? Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, tudo aquilo, gente, que foi colhido, que foi... O próprio Deus vai enxugar. E o texto diz assim: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas, elas passaram para sempre. Eu não sei se você consegue se teletransportar para esse tempo, eu às vezes consigo. Eu fico pensando nesse tempo da eternidade, eu falo assim, cara, vai... Você sabe, eu me lembro quando eu era, por exemplo, e nem faz tanto tempo assim, gente. Eu me lembro, por exemplo, há 20, 25 anos, quando eu ainda era solteiro, eu morava com os meus pais. Então, eu tinha minha caminha de solteiro. Eu lembro que tinha uma janela que eu abria, entrava um vento. Você sabe, essas é uma mera lembrança. E conforme os anos vão passando, parece que isso vai, assim, devagarzinho, não é que apaga, mas vai ficando mais distante, vai ficando mais... Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um balanguinho, minha mãe colava de castigo, eu ficava naquele balanguinho amarelo. Eu me lembro do barulho desse balanguinho até hoje. Mas o balanguinho mesmo, parece que ele era tão grandão, né? Mas devia ser um negócio, que eu era criança. Mas... Eu lembro dele até hoje, que eu ficava lá. Eu gostava, era um tempo gostoso que eu ficava lá naquele balanguinho. Mas o que eu quero dizer é como assim um... E às vezes eu vou para esse tempo e falo assim, cara, os nossos choros, aquela angústia, aquilo que a gente achou que era o fim, nossa, não tem mais jeito, meu Deus, acabou, morremos. Tal. Gente, vai ser só assim, são fios de uma lembrança. Todas essas coisas passaram e passaram para sempre. Para sempre. As dores, as enfermidades, as angústias, os nossos medos, as coisas que tentamos e não demos certo. Passou. Então, eu não sei se eu consigo comunicar isso, mas assim, aproveite. Plante bastante no tempo da dor, chora mesmo, cara. Eu sei que às vezes em público o pessoal vai para o teu secreto lá, vai para o lugar onde você se sinta bem, você não precisa fazer. E derrama a sua. Deus está aqui diante do seu altar, está aqui diante dos seus pés, Deus recolhe mesmo minhas lágrimas. Eu sei que o Senhor está colecionando elas. Planta, aproveita esse tempo. Gente, desafia a sua fé. Eu gosto de desafiar a minha fé. Eu estou chorando às vezes por causa de uma situação que deu errado. Eu falo assim, Deus, pode ser 100 vezes melhor. O Senhor vai fazer ainda melhor do que eu tinha analisado na minha mente, eu nem consegui pensar. Eu desafio a minha fé. Eu gosto de desafiá-la, porque Deus não é Deus de pouca coisa, Deus é Deus de grandes coisas fez o Senhor por nós. O salmista está nesse Salmo 126, terminando essa ideia, provando, dizendo assim, olha, nós estávamos cativos, Deus nos trouxe de volta para o Senhor, nós voltamos para a nossa terra. As nações, as pessoas estão dizendo, olha, o império babilônico levou eles cativos, o maior império da época. Mas o Senhor restaurou a sorte dele. Rapaz, um povo cativo pelo grande império babilônico, pelo grande Nabucodonosor. O tempo dele passou e esse povo voltou para a sua terra. Até eles falam assim, olha, realmente grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E aí ele entendeu, nós semeamos em lágrimas. E nós estamos colhendo agora com júbilo, com alegria, com riso. Podemos orar? Vamos orar. Pessoal, eu acredito firmemente no meu coração, quando Deus traz palavras assim, eu já vi muito isso, tá? Isso é muito comum. Claro que é uma mensagem de incentivo, é uma mensagem para a gente aprender, para a gente... Mas eu entendo que Deus vai... São ciclos na vida, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai chorar, tá bom? Deus vai mudando os ciclos. É muito nítido uma mensagem aqui que Deus está pegando lágrimas e agora Ele traz tempo de alegria. Estou até lembrando dos textos aqui. Vamos lá, Isaías 61. Você pode ficar em pé? Nós podemos orar esses textos.
Deus não libera algo sobre nós simplesmente para informação. Isso aí você poderia ver o YouTube e está tudo certo. Dá um Google, né? E a gente resolve o problema da informação. Mas eu creio que Deus está movendo assim, situações na nossa vida. O profeta Isaías, inclusive o próprio Jesus citou esse texto aqui, né, lá em Lucas 4. O verso 2 diz assim: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Deus está mudando o ciclo, gente. Muitos semearam em lágrimas. E agora vem um tempo em que Deus restaura a sorte. Em que Deus começa a... É hora de você colher com riso. Eu percebi uma coisa na minha vida, tá? Eu sei que não dá para ficar doutrinando com experiência, mas eu percebi que momentos de muito vale. Eu percebi isso aí, que as coisas vai degringolando, você perde o controle, você fala assim, acho que agora está chegando a hora mesmo de nós. Se você resiste a esse momento, Deus, Ele vem e fala assim, foi perseverante, é hora de mudar o ciclo. Deus começa a te... Situações são mudadas, dentro da gente, fora da gente. Eu já percebi isso em muitas ocasiões na minha vida. Quando eu falo assim, Deus, agora deu, chegou, tá bom, acho que é o fim mesmo. E aí Deus vem e muda o ciclo, Ele troca o ciclo. Então o texto está dizendo, o texto profético de Isaías, né, que o próprio Cristo depois disse, o Senhor me enviou para dizer aos que choram que é chegado um tempo de favor do Senhor. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Está vendo? É uma troca. Em vez de um espírito angustiado, em vez de choro, vestes de louvor. Quer ver? Jeremias 31, o livro da frente aí. Jeremias 31, 13. O texto, na minha versão aqui, diz o seguinte: as virgens se alegrarão na dança, e os homens, os jovens e idosos, eles tomarão parte na celebração. E aí a parte B do versículo diz, transformarei seu pranto em alegria, eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Então curta o tempo de semear em lágrimas, gente. Porque vem esse tempo em que Deus coloca vestes de louvor, em que Deus faz com que a ideia aqui da virgem, a cidade estava triste. Jeremias está dando uma mensagem pesada, é cativeiro. Mas o Senhor disse, mas fiquem tranquilos, ainda haverá virgens na cidade, as moças que vão se dar em casamento. E elas vão se alegrar na dança. Os jovens, eu vou transformar o pranto deles, o choro deles, em alegria. O noivo e a noiva ainda vão ir para suas recâmaras, ou seja, vai ter casamento na cidade ainda. O casamento é festa, gente, é família se unindo, é festividade. Deus sempre usando essa linguagem, dizendo assim, haverá vida novamente, não é o fim. Eu não estou decretando o fim de Jerusalém, eu ainda vou trazer coisas novas. Gerações ainda vão vir, elas vão viver momentos assim extraordinários, na cidade que eu estabeleci para ser minha. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai. Estamos entendendo, Pai, nesse período, nessa noite, Senhor Deus, que nós podemos semear em lágrimas, Senhor. Muitas vezes essas coisas, Senhor Deus, as angústias do nosso coração ficam enrustidas, Senhor Deus, dentro do nosso peito, ficam travadas na garganta, Senhor. Enquanto a Tua palavra ela nos orienta, Senhor Deus, ela traz muitos nuances, muitos aspectos, Deus, sobre rasgar o coração, sobre não nos faltar lágrimas nos olhos, sobre se prostrar, Deus, com o rosto no pó, Senhor, sobre semear realmente, Deus, com muita lágrima. E também fala da sua atitude, Deus, quando o Senhor vê isso. O Senhor tem aí o seu odre, Pai. E o Senhor recolhe a lágrima de cada santo, Deus, de cada filho, de cada filha. Cada dor, cada tristeza, cada sofrimento, Senhor Deus, cada angústia que passamos, todas sendo recolhidas aí, Senhor Deus. Estão em taças de ouro, Deus, cheias de incenso. Essas são as orações que vão subindo, Deus.
E o Senhor vê isso como um aroma agradável, Deus, diante do Senhor. Essas orações, elas vão enchendo a sala do trono, Deus, onde o Senhor habita, de onde o Senhor governa, Pai. E dali o Senhor vai emitindo decretos, Senhor Deus. Decretos sobre cidades, sobre países, Senhor Deus. Sobre igrejas, sobre famílias, sobre indivíduos, Senhor Deus. Basta uma palavra sua, Senhor Deus. E nós sabemos, Deus, que realidades são transformadas. Basta uma palavra sua, Senhor Deus, e nós sabemos, Jesus, que a miséria, ela vai embora, Senhor Deus. Basta uma palavra sua, Deus, e a enfermidade, ela parte em retirada, Deus. Basta uma palavra que é liberada do seu trono, Deus. Um decreto no qual o Senhor simplesmente libera, Senhor Deus. E a história de cidades são transformadas. A história de nações são mudadas. A história de um povo é mudada. A história de uma igreja é mudada, Deus. A história de uma família é mudada, Senhor. Porque o Senhor liberou o verbo, Deus, o logos de Deus, aquele que disse haja, Senhor Deus. Quando o Senhor diz algo a nosso respeito, Senhor, está feito, já é, Senhor. Já é na nossa vida, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, a como filhos, Pai, maduros no Senhor, Deus, a depositarmos as nossas lágrimas diante do Senhor. A entendermos, Deus, que as lágrimas elas não são fim, Deus. Elas não são decretos de morte, elas não são decretos, Senhor Deus, de que a vida acabou, Senhor Deus, muito pelo contrário, Pai. Talvez seja a oportunidade que estamos tendo em vida, Senhor, de viver milagres, Senhor, de viver, Deus, coisas extraordinárias no Senhor. Talvez é a oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de vivermos coisas assim que nós nunca vivemos no Senhor, Pai, de entendermos verdades a respeito do seu caráter, de quem o Senhor é, Pai, no qual nós nunca vamos conseguir compreender, se as coisas estiverem tudo bem, Deus, se não tiver lágrimas. Faz isso, Espírito Santo, nessa noite, Pai. Troca as estações, Deus, muda os ciclos, Senhor. Aqueles meus irmãos, Pai, que geraram em lágrimas, Senhor Deus, que semearam, Deus, a boa semeadura, ali combateram um bom combate, Deus, com muitas lágrimas nos olhos. Sim, Espírito Santo, que esse seja o tempo, Senhor Deus, deles serem revestidos com uma veste de louvor, Deus. O espírito angustiado dá lugar agora, Senhor Deus, à dança, Senhor Deus. Que o coração, Deus, seja tomado com uma alegria, não alegria por causa das circunstâncias, Deus, mas uma alegria que vem dos céus. Como o Senhor mesmo disse, Deus, bem-aventurados que choram, Deus, porque eles hão de rir, Senhor. Bem-aventurado quando nos quebramos chorando diante do Senhor, porque nós seremos consolados com uma consolação, Deus, do Paracleto, Senhor Deus, do Consolador. Não é de qualquer pessoa, Deus, não é porque circunstâncias simplesmente mudaram, mas é esse abraço poderoso do Teu Espírito, Senhor Deus. Que nessa noite o Senhor mude aqui realidades, Deus. Muda as nossas realidades, Deus, aqui, quando estamos plantando em lágrimas, que possamos colher, Deus, com gritos de alegria. Que venha esse tempo, Senhor Deus, onde nós vamos glorificar o Senhor com lágrimas, mas também vamos glorificar o Senhor, Deus, com os nossos gritos de júbilo, de alegria, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor Deus. Ensina-nos a perseverar, Deus. Eu vejo aqui homens, mulheres perseverantes, Deus, mesmo cabisbaixos, Deus, mesmo muitas vezes nos seus pensamentos, achando, Senhor Deus, que não ia dar certo, Deus, eles continuaram caminhando, Deus. Colocaram a mão no arado, Senhor Deus, e não olharam para trás, Senhor Deus. Então agora vem o tempo de colher o fruto do penoso trabalho, Senhor Deus. Que sopre um vento, Senhor Deus, e que se produzam frutos, Senhor Deus, excelentes, Pai. Que esse meu irmão, que essa minha irmã possa colher agora, Deus, de maneira virtuosa, Senhor Deus, de maneira excelente, porque a bênção do Senhor, ela não traz nenhum desgosto, Pai. Ela enriquece, Senhor Deus, as nossas vidas. Que o seu cetro, Deus, esteja estendido, Pai, sobre famílias aqui, Senhor Deus, que têm chorado, clamado diante do Senhor, por causa talvez de itens básicos, Senhor Deus.
de coisas não que para luxo, mas que necessitam dentro das suas casas. Nós pedimos aqui, Espírito Santo, que os portais eternos da glória se abram, Senhor Deus, e que esses presentes, Deus, do Senhor, esses galardões, as alcancem nessa hora, Deus, como fruto, Senhor Deus, de obediência à sua palavra, porque semearam, Senhor Deus. Talvez estavam às margens dos rios da Babilônia, Deus, uma terra cativa, sendo oprimido por um povo, e as pessoas talvez dizendo: ei, cante um dos cânticos seus, um cântico alegre de Sião. Mas não havia força, Senhor Deus, nem para segurar o instrumento, Pai, por causa da tristeza, da angústia, Senhor Deus. Mas agora a virgem se alegrará na dança, Senhor Deus. Os jovens, Deus, se alegrarão na dança, Senhor. Haverá louvores festivos, Senhor Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, Pai. E é nessa esperança que nós nos alegramos, Senhor. Que a sua boa mão esteja estendida, Deus, trazendo as bênçãos, Senhor Deus, que o seu povo precisa, Senhor Deus. Mudando aqui, Senhor Deus, situações, mudando aqui, Senhor Deus, entraves, talvez mudando aqui situações que estão enroladas há tanto tempo, Deus, e que não desenrola, Senhor Deus. Que venha o tempo, Senhor Deus, de louvores festivos, Deus. Que venha o tempo de vestes de louvor, Pai. Que venha um tempo, Senhor Deus, em que a gratidão ela brote dos nossos corações, Pai. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, Pai. E por isso estamos alegres, Senhor Deus. Que seja assim nesse tempo, Pai. Que esses decretos, Deus, que o Senhor está liberando nesse exato momento do seu trono, por causa das lágrimas que foram recolhidas aí, Senhor. Cheguem em cada casa, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, em cada casa, em cada família, em cada indivíduo, Senhor Deus. E que nada, Senhor Deus, agindo o Senhor, Pai, quem impedirá, Senhor? Quem impedirá, Senhor? Que seja assim, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai.